Alô, amigos, muito boa noite. Dizem por aí que filho de peixe, peixinho é. Mas eu acho que é muito mais do que isso nesse caso. Não é somente um legado e uma perpetuação. É uma história nova que precisou ser construída. E eu considero que está sendo construída com muito êxito. O meu convidado de hoje já passou por muitas instâncias políticas. É um nome muito conhecido, de uma família muito mais conhecida ainda. Porque quando se pensa na família Redeker, se pensa em Novo Hamburgo, se pensa em Rio Grande do Sul, se pensa em Brasil, se pensa em sonho, se pensa em trajetória, se pensa em política. Lucas Belo Redeker, 43 anos. 43 anos. Um alemão de olhos azuis. Eu brinquei. Verdes, para ser mais verdadeiro. Verdes. E falando em verde, em olhos azuis, eu falei pra ele, Lucas Belo Redeker, imagina na escola o que deviam rir da cara dele. Mas daí ele me largou uma. Qual é que é? Eu disse que não é belo, é lindo, né? Mas é a brincadeira. Mas agora, interessante. No Pio 12, quando eu estudava, as professoras todas chamavam eu e meus primos de Belo, porque o sobrenome era Belo, dos meus primos e meu era do meio. E como a família que veio para Novo Hamburgo, tradicionalmente, a nossa é a família Belo, a família da minha mãe veio primeiro, e as pessoas conhecem muito meus avós, né? A Helena e o Belo, né? Então o meu apelido era Belo, então na escola. E depois as professoras chamavam de Belo, depois ficou... O Redeker. O Redeker, que daí foi aparecendo o Redeker, né? Através Exatamente. Mas, Dudu, tu me apresentou, uma satisfação enorme estar aqui. Digo mesmo. Eu tenho um orgulho muito grande de acompanhar a tua trajetória. Quando tu começou com transmissões no Facebook. E eu digo, isso é uma quebra de paradigma, né? Porque tu, um guri novo, começou com transmissões, o pessoal começou a ver que aquilo não era uma brincadeira, que tu colocou teu esforço, tua dedicação, muitos contatos, credibilidade que tu construiu na comunidade, e hoje tu consegue ser, como o Dudu News e a marca que tu construiu, maior do que muitos veículos de comunicação históricos, eu digo, no Rio Grande do Sul, né? Que tem trajetórias, enfim. E claro, isso depende muito de ti, do teu esforço, e eu também sou muito feliz quando eu vejo jovens empreendedores. Eu comecei na política, acho que fui candidato mais jovem da história de Novo Hamburgo, não me elegi, mas fui em 2004 com 23 anos a prefeito de Novo Hamburgo. E me lembro que aquela época ser jovem não era uma coisa natural na política, né? E eu vejo que tu desde muito cedo, agora com 19 anos, com esse sucesso todo e com a credibilidade que tu constrói, então estou muito feliz de ser entrevistado por ti aqui. Deixa eu dizer uma coisa aqui, gente, olha só. Existe o Dudu News, jornalista, repórter, empresário, empregador, nome da comunidade, liderança aí da região, mas existe também o Dudu Schmitz, o Eduardo Henrique. E o Lucas Redeker é amigo do Eduardo Henrique há muito tempo, né? Eu acompanho o Lucas há muito tempo, desde que o meu avô se reunia com ele para falar da extensão da 448, do aeroporto 20 de setembro. Lá começamos uma amizade, e essa amizade foi se estendendo. Então eu tenho a honra de ter o Lucas como um dos meus amigos. Uma recíproca é verdadeira. Uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme. E as pessoas... A entrevista é comigo, mas eu vou falar de ti também. O avô do Dudu, quem não sabe, seu Miguel Schmitz, foi nosso prefeito de Novo Hamburgo. Prefeito mais jovem da história de Novo Hamburgo, com 35 anos, eu acho, vamos ver, 34. Ele nasceu em 34, se elegeu em 72, 38, né? 30 e poucos anos. 30 e poucos anos. O mais jovem da história de Novo Hamburgo. E antes de iniciar, eu disse aqui... 34 anos. Eu disse aqui antes de iniciar, ó, prestem bem atenção. Só tem uma pessoa para bater o recorde de prefeito mais jovem de Novo Hamburgo, do seu Miguel Schmitz. É o neto dele, porque filho de tigre nasce rajado. Que bom que ele Dudu, tem 6 netos. Que é o Dudu. Dudu vai ser prefeito de Novo Hamburgo, vai bater esse recorde porque aprendeu dentro de casa que o seu Miguel foi um dos melhores prefeitos. Todas as ruas que nós temos, as avenidas em Novo Hamburgo, todas foram abertas por ele na época do boom do calçado. O seu Miguel era nosso prefeito. Então um abraço ao seu Miguel, querido amigo. 38 anos, seu Miguel. Sobre o convite do deputado Lucas Redeker, eu digo somente uma coisa. Fico muito honrado, mas permaneço empresário e repórter, né? Tudo bem, mas um dia pode ser que queira contribuir com a tua cidade.
E tenho certeza que muitos têm essa vontade aí de te ver contribuindo com a cidade. Eu tenho certeza, já ouvi muito, mas fico muito agradecido, deputado. De coração, sei que isso é um ato de bondade do senhor, mas eu acho que jornalista e político, política e jornalismo não se misturam muito. Acho. Posso estar errado, mas acho que sim. Talvez, quem sabe, né? Tudo no seu tempo, Dudu. Meu pai dizia, a gente sobe a escada degrau por degrau. Falando em Lucas Redecker, tu quase foi o prefeito mais jovem da cidade, né? Faltou muito voto para eu quase ser o prefeito mais jovem Isso foi, na época, foi 2008? né? 2004. 2004? 2004. Eu concorri. Nossa. Uma eleição que concorria o Jair Foscarini, Tarcísio Zimmermann, Enio Saltiel, que era o candidato do Ayrton. Saltiel. Eu, Raul Plang e Mauro Brochir. E Mauro Brochir. Esses eram os candidatos da época, né? Claro, foi uma coisa atípica na época, né? Com 23 anos concorrer a prefeito. E é até interessante dizer, porque muitos na época pensavam que foi uma imposição, né, do meu pai. O Júlio botou o filho para prefeito, um guri, não sei do que, para ir. Na verdade, não foi. Na verdade, foi que o PSTB naquela época estava sem ter candidato a prefeito. Nós tínhamos uma nominata muito boa de vereadores. E tínhamos uma reunião, uma reunião do partido, uma janta, assim. E estaríamos próximos de estar com o Jair Foscarini apoiando ele, né? Mas naquela circunstância o MDB resolveu ir de chapa pura, não deu espaço na época para o PSTB, que tinha uma proximidade e tal. E aí o seu querido falecido amigo, que deixa saudades, Renato Engel, numa janta do partido, disse, não, mas nós temos que lançar um candidatura própria do PSTB, e tem que ser o Redecker. E meu pai até estava em Brasília, não estava naquela janta, e eu estava na beirada da mesa, assim, no canto, tomando uma cerveja ainda, né? E aí alguém disse, mas o Júlio é deputado federal, ele disse que não vai concorrer a prefeito de Novo Hamburgo. Aí ele disse, mas não é o Júlio, é o Lucas. Eu já levantei e disse, eu aceito ser candidato a prefeito. Tomando uma cerveja. Não, verdade. E aí o meu pai me ligou depois e disse, cara, o que tu tá fazendo? De onde tu quer ser candidato a prefeito? Aí eu disse, não, o partido tá sem candidato, me coloquei à disposição e tal. E ele veio de Brasília pra cá sem concordar que eu concorresse a prefeito naquela eleição. Aí eu me lembro que o Mauri Nunes, que trabalha comigo, que foi vereador de Novo Hamburgo, na época ele era vereador de Novo Hamburgo, ele foi buscar o pai no aeroporto e disse que quando pegou o pai no aeroporto, ele era contra eu concorrer, mas quando chegou em Novo Hamburgo já estava convencido. E aí eu me tornei candidato a prefeito. Mauri sempre um grande articulador. É verdade, eu me tornei candidato a prefeito e perdi a eleição, fiquei em quarto lugar, mas te digo, Dudu, assim, ó, com toda certeza, foi uma das melhores eleições que eu concorri, que eu mais gostei de concorrer, sabe? Foi uma novidade, e a política tem uma coisa, tu te surpreende positivamente com muitas pessoas e negativamente com outras. Muitas vezes tu espera de alguns que são teus amigos, parceiros, pessoas que tu já ajudou, a reciprocidade de te ajudar também, né, no caminho da política, e tu não tem. Agora, por outro lado, tem pessoas que tu nem imagina que vão lá, levantam a tua bandeira, que acreditam em ti e que vão para a linha de frente. Então, assim, a política, ela te demonstra um lado do ser humano que é bem interessante de conhecer, de conviver, enfim. E eu tenho muito orgulho disso. Claro, já tenho uma certa experiência, concorri 6 vezes, né? Embora tenha 43 anos, mas a gente vem aprendendo toda a eleição com as pessoas, o caráter das pessoas, enfim. Porque eu acho que a política tem algumas coisas, assim, ó. Quem tá na política tem que entender que ninguém é eterno na política. Um dia tu vai sair da política, ou seja, o cargo que tu ocupa, que é temporariamente e não é eterno, eu vou deixar de ser deputado um dia. Eu vou tocar minha vida como cidadão normal. Agora, qual é o meu objetivo? É quando eu sair da política, poder olhar para trás e ver que eu deixei o ambiente melhor do que eu peguei. Que eu consegui transformar, de certa forma, aquele ambiente. Porque também não existe varinha de condão. O cara é candidato, se elegeu, vai mudar tudo. Não é fácil tu mudar tudo. Um deputado, um vereador, ou um deputado estadual, federal, um vereador ou senador, ele pode propor um projeto, mas até ele tramitar e virar lei, ele demora, né? Então são pautas que tem que debater. Então eu vejo que na política, quando tu sair da política, tu tem que poder andar de cabeça erguida. Uma pessoa, eu ando em todos os lugares com tranquilidade, nunca andei com segurança, com nada, não tem problema nenhum. As pessoas podem me encontrar e falar, Lucas, eu não concordo ideologicamente contigo, é natural. Tem gente que não concorda e é natural não concordar. Assim como eu não concordo com outras pessoas. Agora, não pode dizer que é sem vergonha, não trabalha, é mau caráter. Então eu acho que essa é a vantagem, né, de tu poder... Eu herdei um sobrenome limpo e vou entregar para o meu filho o mesmo sobrenome limpo, com muito trabalho e com expectativa de muito resultado para nossa gente.
Olha só, hein? Que história, hein? De vida, de início de carreira política. O início faz tempo. Levantou a mão... Não, mas tu teve alguma eleição antes dessa eleição a prefeito? Não, eu antes de concorrer a prefeito eu tinha sido militante partidário, presidente da juventude partidária, relações partidárias, enfim, mas concorrido não. Foi em 2004 a primeira vez que eu concorri. Então, 2004, quando uma mão levantada te leva à candidatura a prefeito da cidade. Acho que não tinha ninguém que queria concorrer do partido. E aí sobrou pra mim. Sobrou a bomba pra ti. Aí, pessoal, e deu certo, foi bonito, mesmo. Foi uma campanha bonita. Aí você elege Foscarini, né? Se elege Foscarini, tem uma eleição. Aí ele é cassado, o Tarcísio também naquela eleição. Aí logo depois. Tem uma segunda eleição em 2005. Uma segunda eleição em né? 2005, que eu não acabei não concorrendo a prefeito. Aí houve uma pressão muito grande. Meu pai naquela eleição acabou concorrendo com a Tata de vice ainda. Com a Tata. E até não. Naquela época a nossa avaliação é que ele deveria concorrer. Hoje, se fosse rever. Não sei se foi um bom momento para concorrer a prefeito, enfim. Eu defendo sempre uma coisa, né? Se eu sou deputado, por exemplo, eu não é muito o meu perfil de ter a possibilidade de largar o mandato no meio para concorrer a prefeito, né? Portanto, que enquanto eu fui deputado, eu nunca concorri a prefeito. Muitas vezes me pediram para concorrer, tal, mas eu não concordo largar o mandato de deputado em detrimento ao município, que eu tenho muito orgulho e trabalho muito por Novo Hamburgo, até porque, como deputado federal, acho que nesses 6 anos aí fui deputado que mais mandou recursos na história de Novo Hamburgo. Vários milhões de reais. 14 milhões de reais. Mas eu entendo que eu posso ajudar Novo Hamburgo sendo deputado, né? Então, nesse processo aí, que a gente acabei concorrendo a prefeito em 2004, né? Teve a eleição em 2005, o pai concorreu e perdeu também a eleição, eu fui um dos coordenadores daquela campanha. Aí logo depois, em 2008, eu concorri a vice do Jair, né? Foscarini. E perdemos de novo a eleição, né? Perdi a segunda eleição que eu acabei perdendo, né? A prefeito Aí eu contar uma coisa interessante. Conta. Concorri a prefeito em 2004 e 2008 a vice-prefeito. E aí eu disse para minha mãe que eu ia concorrer a deputado em 2010. E sabe como é que é a mãe, né? A mãe não quer ver o filho triste, chateado e tal. Minha mãe disse, mas mano, por que tu não acaba a tua faculdade de veterinária, trabalha como veterinário, enfim, de repente a política não é pra ti, quem tinha voto mesmo era teu pai e tal, né? Querendo me convencer a não concorrer. Aí eu disse, não, eu vou concorrer mais uma eleição. Se essa não der certo, eu tô fora, eu não concorro mais. Aí eu vou tocar minhas coisas e tal. Aí concorri naquela eleição em 2010 a deputado estadual e aí fui o 5º mais votado do estado, o mais votado da minha coligação. Fiz 69 mil votos, 69 mil e tanto, e 600 e poucos votos, 656, se não me engano, naquela eleição. E aí, dali 69 mil votos. Agora a última foram 80 aí? 119. 119 mil votos em 2022. E 69 votos. Teu recorde. Meu recorde, 119.069 votos. Que espetáculo. Mas eu quero saber um pouquinho da tua vida de início. Vamos lá. Que dia tu nasceu? 26 de maio. É verdade. Geminiano. Te mandei parabéns no dia 26 de maio, lembrei agora. 26 de maio de 1981. 81. Onde é que tu estuda? Como é que começa a tua vida aqui em Novo Hamburgo? Dudu, tu é nascido em Novo Hamburgo. Tua mãe e teu pai já estavam aqui, nasci em Novo Hamburgo, no antigo Hospital Darcy Vargas, atual Hospital Municipal, né? E morei no início da minha vida no bairro Ideal, na rua Dom Pedro I, 178. Até mais ou menos os 14, 15 anos, né? Daí nos 14 anos eu fui morar em Brasília. Mas aí eu comecei estudando em Novo Hamburgo no Pio 12. E sempre estudei no Pio 12. Aí quando meu pai se elegeu deputado federal em 95, ele foi para Brasília e levou a família. E eu fui morar em Brasília. Aí fiquei de 95 até 98, mais ou menos, morando em Brasília. Não, eu fiquei em 95 em Brasília, aí 96, 7, por ali em Brasília. Tá. Aí em 98 eu vim pra morar aqui, porque lá em casa era assim, ó. Eu ia pra Brasília e passava o ano inteiro enchendo o saco do meu pai e da minha mãe, que eu queria morar em Novo Hamburgo. E aí eu vinha, meu pai, eu acho que não aguentava mais, falava assim, Lucas, tá, vai morar em Novo Hamburgo. Eu vinha pra Novo Hamburgo morar, com 17 anos, 98 eu vim morar aqui, e aí fiz o segundo ano do segundo grau na Fevale. Logo, quando se iniciou o Campus 2 da Fevale, o primeiro prédio, que era amarelo ou verde ali, eu me lembro, eu fiz o segundo ano, segundo grau ali. Aí eu vinha pra cá. Aí minha mãe, eu acho que passava o ano inteiro pro meu pai, Júlio,
É a família, um filho lá, outro aqui, não sei o que. Daí meu pai chegava, cara, não aguento mais, tu vai voltar pra Brasília. Tá. Então, assim, nesse meio tempo eu fui e voltei algumas vezes, mas aí depois que eu fiz o segundo ano em Brasília, na Fevale, e aí depois fiz o terceiro ano em Brasília. Aí, quando eu fechei o terceiro ano, daí eu fiz vestibular. Então teus amigos de ensino médio estão aqui e estão em Brasília? Tudo, um pouco de cada lugar, né? Infelizmente eu nunca consegui ter uma turma, né? Que tu começa, tipo, na primeira série e tal e vai embora, né? Eu sempre mudando de escola, mas tenho vários amigos. Aí, aí eu fiz vestibular para Direito, passei na Unicinos e na Fevale na época. Comecei a cursar Direito. E nesse meio tempo eu fui morar nos Estados Unidos, passar uma temporada para aprender inglês, né? E aí morei numa pequena cidade chamada Ashland, no sul do Oregon, uns 3 meses, e uns 3 meses na Califórnia, em San Diego, que tinha um primo que morava lá, daí a gente foi morar com ele, que é aqui de Novo Hamburgo também. Cara, quando eu voltei, eu não queria fazer, porque eu nunca quis fazer direito, essa é a verdade. Eu sempre quis fazer veterinária. E eu não sei por que eu fui fazer direito, mas isso é coisa de guria, não adianta, né? O cara é indeciso em algumas coisas. Aquela coisa, esperando. Cara, quando eu voltei, eu disse pro meu pai, o negócio é o seguinte, eu não vou mais fazer faculdade de direito, eu vou fazer veterinária. Meu pai falou, cara, se tu passar no vestibular, passei. Tudo beleza. Então, tá bom, senão tu não pode parar de estudar. Fiz a faculdade, fiz o vestibular de veterinário, passei. E aí acabei fazendo veterinária, e aí deu tudo, né, que aconteceu. Daí, nesse meio tempo, meu pai falece, em 2007. Eu também quero ouvir um pouco mais sobre ele isso. falece nesse meio tempo, e aí eu sou convidado para trabalhar no governo do estado, tranquei a faculdade por um tempo, daí me concorri a deputado, tranquei e acabei não me formando em veterinária, porque eu me elegi deputado, né? Sim. Que eu acabei me formando faz 2 anos atrás em gestão pública, porque eu precisava ter uma formação na minha cabeça, né? Eu tinha que ter uma formação disso, não. Então eu vou para uma área em que eu tenha mais proximidade, né? Então é isso aí. Aí eu te pergunto, ok, passaste aí por Brasília, Novo Hamburgo, Estados Unidos, depois voltaste, abriu, né, uma nova porta na faculdade, primeira campanha como prefeito. Imagina que o baque da tua vida, né? O momento que teu pai estava na ascensão. 51 anos é muito jovem, né? E ascensão política, né? Ele estava indo a Washington receber um prêmio, né? Ele estava indo a Washington numa reunião que ele tinha sido convidado com a presidente da Câmara Americana, a Nancy Pelosi. Nancy Pelosi. Que ainda é parlamentar. Exatamente. E era presidente de novo agora. E liderança, né? E ela convidou, e ele estava indo a Washington para essa reunião junto com, na época, o então presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia, do PT, que hoje é meu colega deputado, e faz parte da comissão que eu presido. Ele é o coordenador do PT na comissão e eu sou o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E como é que foi aquele 17 de julho de 2007? Olha, Dudu, a gente aprende muito na vida, né? Assim, ó, a morte é algo que tu imagina assim, de uma hora para outra a pessoa tá aqui contigo, tem tudo constituído na vida normal, ou seja, o meu pai era referência da nossa família, a nossa família girava em torno dele, né? De um dia pro outro o cara embarca no avião, nunca mais aparece, deixa as coisas todas lá e tu nunca mais vê na vida. Uma tu vez entende? Assim, é uma coisa assim, e aí tu começa a ver como que o mundo, se eu morro, tu morre, algum familiar, tu fica em luto, é um sofrimento, mas o mundo continua girando normalmente. O sol nasce, o sol se põe, o passarinho vai cantar na tua janela. Ou seja, nós somos passageiros aqui, né? Nós não somos seres definitivos. E aí é o que a gente tem que avaliar, né? Qual é o nosso papel, qual é o nosso... E o quanto é importante, né? Bens materiais, o quanto é importante tu ser o cara mais importante, ter maior influência, enfim. Cara, caixão não tem gaveta. A gente não leva nada daqui, nós vamos todo mundo igual pro mesmo lugar. A gente só deixa, né, boas lembranças, e o meu pai deixou, né, boas lembranças. Faz 17 anos que o pai faleceu. Eu ando no estado do Rio Grande do Sul, tem gente que até hoje me confunde, me chama de Júlio. Eu chego numa cidade, tem lá posto de saúde, Júlio Redecker, rua Júlio Redecker. Isso aqui ficou um legado, muito legal isso, né? Mas aquela circunstância, eu me lembro que eu tava na nossa propriedade rural lá em Cambará do Sul, na época, e não pegava sinal de celular. E eu tinha ido com um trator buscar uma serragem, umas coisas lá. E aí, quando eu vinha voltando, na propriedade do lado, tinha um acampamento com um monte de caminhão e tal. Era uma cavalgada que tinha parado. E aí uns caras me abanaram, de Novo Hamburgo, inclusive. Nós vamos fazer uma janta aqui, vem aqui depois. Tá bom, larguei e fui jantar com eles.
E quando eu voltei no meio do caminho, só tinha um lugar na estrada que pegava sinal do celular. Aí eu subi, saí do carro, subi tipo, no carro, liguei, e aí minha mãe tava em São Paulo, minha irmã também tinha ido para São Paulo, só que em voos diferentes. E aí minha mãe me avisou. Aí eu voltei de carro, bem interessante que eu saí de carro, dá 30 km da cidade, né? Tudo estrada de chão, de noite, um breu. Quando eu entro na cidade de Cambará, tem 3 ruas. Tinha uma pessoa em cada rua parada, esperando eu chegar por onde eu fosse para me atacar. Cidadão, tipo, um é o Coelho lá, que é o mecânico, o outro é não sei quem e tal, cidadão, para me atacar, para eu não ir sozinho até Novo Hamburgo. Aí eu entrei na rua, tava o Coelho. E tu já sabia no momento? Que... Eu sabia, tipo... Sim, eu vim voando, né, de caminhonete sozinho no carro, né? Então, assim, eu ia descer a serra de Cambará, Novo Hamburgo sozinho, né? E aí, nisso, ele me ataca, o Coelho, não, eu vou contigo e tal. Ele disse, tu não vai dirigir, eu vou dirigindo. Ele foi dirigindo. Nisso, quando eu tô descendo São Francisco de Paula, sobe 2 amigos. Isso é madrugada, 2 da manhã, 1 hora, sei lá que horas. Sobe 2 amigos meus, que ficaram sabendo, e um pegou um carro e nós vamos buscar o alemão. Meu apelido é alemão, né? Vamos buscar o alemão lá em Cambará, pra ele não voltar sozinho. Aí cheguei em casa, fui pegar os raios-x, né, pra poder fazer reconhecimento de corpo, porque como tinham sido carbonizados os corpos. Pegamos os raios-x, peguei, para no outro dia de manhã botar no avião para ir para São Paulo, que o pai tinha sofrido um acidente em 98, quebrou coluna, tinha pino e tal. E aí, com esse raio-x, eles reconheceram o corpo dele, porque bateram raio-x de todos os corpos que não tinham reconhecimento. E aí começou um novo ciclo da vida, né? Infelizmente... E como é que foi a reação, o sentimento daquele momento, assim? Tu falaste, né? A pessoa tá na tua frente, daqui a pouco... Sempre de esperança de que... Eu sempre tive... até o detectar, né, de fato, falecimento, a gente tem expectativa e esperança de que aquilo não é verdade e que vai ter uma saída, sabe? Porque o meu pai sempre foi um cara de conseguir resolver os problemas dele e dos outros, né? Então eu pensei, até eu ver, não, explodiu, mas alguém vai sair dali vivo, né? E se for sair alguém, com certeza vai ser ele, porque ele é um cara que consegue se desvencilhar. Então tu ficava naquela expectativa, né? Sempre, né? Até o outro dia, mais ou menos. Claro, chega uma hora que tu vê que a ficha cai, né? Mas é um processo que tu tem que viver, né? O luto é um processo, tu tem processo de negação, processo de, sei lá, né, de fica triste e tal, não acreditar. Então é um processo que todo mundo tem que viver do luto, né? Então é basicamente isso. Qual foi a tua última conversa com teu pai? Cara, minha última conversa foi... Ele tava no aeroporto embarcando para os Estados Unidos e eu tava lá em Cambará. E eu tinha contratado um pessoal para fazer uma mangueira para lidar com gado e tal. E aí nós estávamos conversando sobre... Eu subi no morro conversando sobre que dia que ele voltaria para o pessoal estar lá para a gente poder fazer essa construção, né? Então foi basicamente uma conversa mais de trabalho, né? O pessoal tá chegando tal dia, o material já tá aqui, assim que tu chegar já vai estar, a obra já vai estar andando, né? Eu tava fazendo isso. Então essa foi a última conversa, assim, antes dele embarcar, umas 4 da tarde, eu acho que foi. Que história interessante, né? Pra te ver como é uma conversa desprendida de pessoa vai falecer e tal, né? Eu lembro que tem um livro, As Capas dos Jornais do Brasil. E quando o livro lançou, me ganhou um exemplar e eu sempre gostei muito e fui ler. Qual eram as capas que os donos dos jornais haviam? Capa do NH era... Ah, sim. A capa do NH, a capa que mais marcou a história do NH na época, 50 anos, aquele livro é de 2010, né? O grupo, o NH na época fez 50 anos, em 1960, 19 de março de 60. O NH, a capa era a morte de Júlio Belo Redecker e a tragédia. Júlio César Redecker. Júlio César, não tem o Isso. Belo. Belo é da família da mãe. Belo. Eu pensei que tinha junto o Belo. É. Júlio César Redecker. Que Deus o tenha, né? Com certeza tá lá. Com certeza já tá fazendo política lá em cima. Tem uma turma. Hoje eu recebi lá tem uma turma. Recebi uma foto hoje, né? Imagina a TV no céu, né? Com Jô Soares, Gugu e Silvio Santos. É verdade, é verdade. A TV lá em cima deve estar bombando. Bom, os bons também vão, Dudu. Não é só os bons que ficam, os bons têm que ir. Então a gente não pode ser egoísta, né? Cada um tem seu tempo e a gente tem que aceitar o tempo de cada um aqui na Terra. Exatamente. Gente amiga, nós vamos fazer um breve comercial e voltamos daqui a pouco, porque aqui a sua night fica mais light.
Muito bem, de volta com o seu Dudu Night nesta noite de quarta-feira, agradecendo a sua audiência, a sua companhia, você que nos acompanha no local que você estiver, se for no YouTube, se for no Spotify, se for na quarta de noite, se for na quinta ao meio-dia, se for na semana que vem, se for daqui 20 dias, daqui um mês, daqui um ano, entrevistas ficam para sempre, falas ficam para sempre. Essa foi uma palavra que eu sempre escutei na minha vida, né? As pessoas me dizendo, Dudu, falas ficam para sempre. É verdade. Falas ficam pra sempre. E tem uma coisa, Lucas, que me chama a atenção na tua vida, que é justamente essa questão. Hoje a gente vê assim, o cara tava no tal partido, aí tava bom, aí ele vai pra outra coisa. Na tua vida eu nunca vi isso acontecer. Na do teu pai também, mas agora na tua, né, que eu acompanho pela idade, eu nunca vi tu dizer assim, eu tava lá, agora eu vou pra cá. Sempre se manteve no mesmo local em que está. Nunca trocou, nunca precisou trocar. Dudu, eu nunca digo que tudo será absoluto sempre, né? Eu tenho uma teoria. Todos os partidos políticos, todos têm pessoas boas e ruins. O partido ideologicamente que eu tenho contrariedade, vamos pegar o caso dos partidos de esquerda, que eu sou contrário, eu sou um deputado de centro-direita, eles têm pessoas boas e também têm pessoas ruins. E o meu partido tem pessoas ruins também. Então, eu não acho que eu indo para um outro partido, eu vou deixar de ser uma pessoa ruim ou vou me tornar uma pessoa boa. Agora, é evidente que cada partido tem um alinhamento ideológico e eu entrei no PSDB em 2003, ou seja, esse ano vai fazer 21 anos de filiação partidária, quando ele era um partido de direita, de oposição ao PT. Isso me incomoda um pouco hoje, digo com a maior tranquilidade do mundo. Eu entendo que o PSDB deveria hoje estar numa posição muito mais de direita, antagonismo ao governo do Lula, até porque, de oposição ao governo do Lula, até porque, se tu for ver na Câmara dos Deputados, meus colegas deputados, todos eu respeito, gente boa, parceiros. Agora, eu sou um dos poucos deputados do PSDB que é sistemático na oposição ao governo. Não faço oposição do quanto pior, melhor. Tem coisas que são boas para o Brasil, eu voto favorável. Vou votar por votar, contrário ao governo. Não, tem coisas que eu acho que é importante para o Brasil, a gente vai votar. Agora, eu entendo que essa circunstância do PSDB, o PSDB perdeu um pouco, na minha avaliação, um pouco não, perdeu bastante a sua identidade. A sua identidade. Antigamente, eu sempre digo, o pessoal, quem votou no Bolsonaro na última eleição? Os que votaram no Bolsonaro na última eleição, em algum momento da vida, que já votaram mais vezes, votaram no PSDB. Votaram no FHC, no Aécio. E eu brinco lá na Câmara dos Deputados, Serra, né? Brinco na Câmara com meus colegas, que eu me dou muito bem, do Partido Novo, com o próprio Marcel, com deputados do PL, por exemplo. Então eu digo, vocês não critiquem o PSDB, porque vocês já votaram no PSDB ou foram do PSDB. Mas... eu acho que o PSDB perdeu a identidade porque ele era um partido que tinha um alinhamento de direita, de oposição ao PT. E hoje, quem ocupou esse espaço é o PL, o Novo e outros partidos, e o PSDB está mais no centro. E na época do PSDB, a gente tinha uma oposição saudável. Hoje me parece que a gente tem uma oposição muito, quanto pior, melhor, uma guerra. Eu sempre digo o seguinte, quando a gente faz política e trata de oposição, o meu perfil, por exemplo, eu acho que a gente vive no Brasil um momento em que tu tem uma divisão em que se tu não concorda, não pensa que nem eu, tu é meu inimigo, meu opositor. Eu não penso assim. Eu acho que se eu discordar de ti num tema, tu não precisa ser meu inimigo. Eu não preciso concordar contigo e negociar contigo. Agora eu posso discordar e te respeitar. Qual é a família que não tem discordância interna? Uma família chega lá final de semana, o pai quer fazer tal coisa, a mãe tal coisa, o filho tal coisa, sei lá, ou a prioridade de uma compra, de um investimento, né, de uma viagem, porque tu discordou, tu vai ficar inimigo, então vai brigar, vai sair de casa, vai te separar. Não é assim. Eu acho que a política também não é. Por exemplo, aqueles que são de esquerda, eu não concordo, então eu não sou inimigo deles, mas eu não concordo, eu não sou obrigado a votar naquele projeto e vou me posicionar contra, mas não contra a pessoa, mas contra o tema, contra a matéria. Isso eu faço muito, né? Agora, claro, tem algumas coisas, por exemplo, pegar o caso das decisões e atitudes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí eu me posiciono contra a pessoa dos posicionamentos em que, por exemplo, Alexandre de Moraes muitas vezes tem.
Aí é uma questão do posicionamento dele, até porque eles têm uma decisão do poder de caneta, né? Eu não tenho como... eu vou definir isso aqui virou lei. Eu tenho que fazer um projeto, ele tem que ser aprovado e tem que tramitar dentro da casa. Então, assim, tem contrariedades e contrariedades. Eu ia te perguntar sobre Alexandre de Moraes. O que se rola nos bastidores de Brasília sobre esse ministro do Supremo Tribunal Federal? Porque, primeiro, eu inclusive fiz um comentário na semana passada sobre isso. A gente não vê os outros ministros do STF, e que não são poucos, né? Nós estamos falando 1 entre 10, somando, são 11 no total, mas somando, né, são 10 ministros mais Alexandre de Moraes, e parece que o cálculo fica assim: 10 mais 1, não 11. Não é só 10 mais 1. Daí tu tem Flávio Dino junto, tu tem Zanin também, que são pessoas que entraram lá, que tem um alinhamento... Mas me lembra, quantos ministros são no total? Não são 11? Eu acho que são 11. 11, então, mas ok, há esse alinhamento que tu te referes, né, que tu estás dizendo aqui. Mas me parece, às vezes, que existe uma liderança suprema de uma única pessoa contra o restante. Eu não digo liderança. Talvez midiática. Mas ele é o cara que é o protagonista do embate e das decisões, muitas vezes descabidas, né? E tantas vezes inconstitucionais. E o que se diz em Brasília O STF toma decisões, na minha avaliação, inconstitucionais. A primeira coisa, o STF não é um órgão legislador. E o STF tem legislado. Ele é julgador. Não, ele hoje legisla, ele avalia, ele faz o processo todo de avaliação e ele acaba julgando e condenando. Ele legisla, julga e condena. Ou seja, ele faz o processo também, né? Completo. Também. Então, assim, o que eu vejo? Em Brasília, há um grupo de parlamentares, uns 150 deputados, que querem o impeachment do Alexandre de Moraes e que a gente está trabalhando para que tenha a CPI da Lava Toga. Só que o problema é que o Senado não se movimenta. Quem tem que fazer isso, quem tem poder de derrubar um ministro é o Senado, a própria Câmara. Eu vejo que tem muita gente que tem um pouco de medo de mexer com o STF e não se posiciona em relação a isso. Por passado? Por passado, por processos que existem, né, pendentes. Por medo de perseguição. A serem julgados, medo de perseguição, enfim. Eu sou um que falo abertamente, não tenho medo, não tenho processo no STF, não tenho nenhum processo na Justiça, não devo nada para o STF e entendo que os poderes eles têm que ter igualdade, tem que ser equânimes, né? Nenhum pode ser maior do que o outro. E hoje no Brasil, a partir da Constituição de 88, que se ampliou os poderes do Judiciário e do STF, justamente para que se evitasse um futuro golpe de Estado, como já aconteceu, como tinha acontecido com os militares anteriormente, nós acabamos dando alguns poderes a mais para o STF, que não foram utilizados pelos ministros até então. Mas de alguns anos para cá, o que a gente tem visto, por exemplo, a questão do Twitter, a questão de projetos que nós aprovamos na Câmara, passou na Câmara, passou no Senado, aprovado, chega lá, o ministro derruba. Ele é inconstitucional, entra uma ação direta de inconstitucionalidade. Vamos pegar o caso da desoneração da folha de pagamento. Nós aprovamos no Senado, na Câmara, por maioria, a desoneração da folha de pagamento é uma pauta nossa do setor calçadista que faz com que as nossas empresas consigam se manter abertas. As que ainda têm perto do que tinham lá no passado, né? E muitas nós ainda temos. E simplesmente eles vão lá com uma ação direta de constitucionalidade e derrubam. Ou seja, qual é a solução, na minha avaliação? A solução seria a gente ter uma CPI, um debate amplo e fazer uma reforma do STF na Câmara. Acho difícil isso acontecer. Com o meu voto sempre terá. Agora, nós temos que aprovar mandato para ministro supremo. O ministro não pode ficar de eterno lá, que vira um semideus, que entra, nunca mais sai quando se aposenta com o mais alto salário da República. Nós temos que poder derrubar algumas decisões que o Supremo tomar, principalmente quando forem decisões do Supremo que derrubem as decisões, ou que derrubem as aprovações na Câmara e no Senado, que a gente consiga derrubar essas decisões monocráticas, muitas vezes como acontece. E outra, acabar com decisão monocrática de ministro, né? O ministro Supremo manda prender numa caneta, numa canetada. Isso tem que ser do pleno, né? O que eu vejo, né, o que eu acompanho muito, né, é essa falta de posicionamento. Vejo diversas decisões polêmicas. E conversei com uma pessoa muito influente do Ministério Público Federal na semana passada,
pessoa que foi muito crítica à Operação Lava Jato, e que me diz, não a Operação Lava Jato, ao Sérgio Moro, em específico. A Operação Lava Jato, a pessoa concorda que existiram roubos, que existiram trocentos atos de corrupção nos governos do PT daquele momento que se passou, e dos seus aliados. Mas a pessoa não concordava com a posição do Sérgio Moro ao julgar Lula, dizendo, uma hora vai cair essa casa. O Sérgio Moro está julgando coisas que ele não pode julgar em Curitiba. Ele vai cair, ele vai sofrer esse prejuízo, já aconteceu. Hoje essa mesma pessoa diz, Alexandre de Moraes está cometendo o mesmo erro de Sérgio Moro. Uma hora essa casa vai cair também. Ele está agindo em coisas que não são de sua competência. Não, e outra coisa, Dudu, a gente viu todo o vazamento do policiamento das redes, determinado pelo Alexandre de Moraes para os seus assessores. Entre nas redes, investigue o deputado A, o senador A e tal, para derrubar as redes. Os veículos tais, jornais tais. Os veículos, jornais, enfim. Ou seja, isto não é função do STF. De ministro do STF. Isso é função do Ministério Público, exatamente. a Procuradoria-Geral. E o Twitter, agora, também vazando tudo isso, demonstra perseguição. Embora o Twitter, né, o X não tenha cumprido algumas exigências, agora, tu pegar e a pessoa que compartilhar ou que postar ter 50 mil de multa por dia, eu tava vendo, não sei se é verdade ou fake news, mas eu tava vendo numa reportagem aí, que após a decisão do Alexandre de Moraes, se eu não me engano, foi o STJ. Sim, o STJ. O STJ. Ele publicou no Twitter... O TSE, desculpa. O TSE publicou no Twitter, no X... Pelo VPN. Pelo VPN. Eu quero saber cadê a multa. Quero saber cadê a multa. Eu acho que o pior disso, deputado, é que o ministro toma uma decisão, ele veementemente criticado pela decisão, e ele volta atrás. E ele é representante da mais alta corte do país. Como é que você vai tomar uma decisão que você vai multar uma pessoa que está usando o Twitter, o X, em 50 mil reais por ele estar desacordando a decisão de usar o VPN e depois você volta atrás? Que recado que você passa para a população? Insegurança. Há uma insegurança jurídica e uma justiça sob pressão. Mas o grande problema do Brasil, um dos grandes problemas do Brasil é a insegurança jurídica, não só nesses casos. Para os investidores... A legislação diz uma coisa, vai lá uma empresa, um investidor entrando no Brasil, tu chega lá na frente, um próprio técnico da Receita Estadual ou Federal tem uma interpretação, outro tem outro, tu tem insegurança jurídica, a legislação é dúbia, tu entra na justiça, tu consegue derrubar, tem uma interpretação de um juiz ou de outro, isso a interpretação é natural, mas sim, nós temos muita insegurança jurídica. E o STF não ajuda em nada em relação a isso, ao contrário, o STF demonstra que o Brasil é um país de insegurança jurídica, porque ele interfere no resultado das decisões do Executivo, do Legislativo, e estão acima dos poderes. Hoje no Brasil, o STF é um superpoder. Nós não temos igualdade entre os poderes, nem independência entre os poderes. O STF no Brasil hoje, ele está acima do Legislativo e do Executivo. E eu bato muito nessa tecla. Nós não podemos permitir isso na Câmara dos Deputados. Já falei isso para os nossos líderes partidários, para os nossos colegas deputados. Nós não podemos ter um poder acima do nosso. Nós temos que legislar e entregar a lei pronta. Eles julgam. Agora, eles legislando, fazendo inquérito, enfim, isso não é função deles. Nós não podemos deixar isso acontecer. Deputado, tem um outro tema polêmico para falar com o senhor. Vamos lá. O senhor, em 2016, lá no início de 2016, lança uma candidata a prefeita de Novo Hamburgo, que é a atual prefeita Fátima Daut. À época, o senhor sobe em cima do caminhão com ela, faz campanha pela cidade, o Redecker apoia a Fátima, vote 45. Depois ainda há aquele processo de impugnação do ex-prefeito José Ayrton dos Santos, que ele também passa a apoiar a candidatura da prefeita Fátima Daut. A prefeita se elege, eleita prefeita de Novo Hamburgo com 35% dos votos, se não me falha a memória. Depois, ela está no PSDB. E ali a gente já sente, do final do primeiro mandato para o início do segundo, que a relação começa a estremecer. Mas, na reeleição, o senhor também esteve presente. Me recordo o senhor fazendo campanha para a prefeita Fátima Daut, ela se reelege. Mas depois dali,
os bastidores davam conta de que a relação não estava nada boa. E aí o senhor vem a público falar que, na verdade, ambos vêm a público, a prefeita se desfiliando do seu partido. Me lembro que, na época nós publicamos, inclusive, também que a relação estava muito estremecida entre vocês dois. Aí o senhor vem e confirma essa informação. E, desde lá, né, o que se escuta é que essa relação realmente terminou. Na visão do senhor, o que aconteceu? Olha, Dudu, quem me acompanha na política sabe, eu não sou uma pessoa que ataca as pessoas, eu tento atacar os problemas, né? Essa é uma tendência, e eu acho que a polícia faz assim, a gente ataca os problemas e não as pessoas. De fato, em 2016, nós do PSTB, e inclusive quem fez a filiação da Fátima na época, que fez no último dia, foi o Renato Engel e o Linel, que é o chefe de gabinete dela lá. Filiaram no PSTB, me ligaram, eu já tinha conversado com ela. Ela tinha me procurado na Secretaria de Minas e Energia, na época que ela era da ACI, sugerindo que eu concorresse a prefeito de Novo Hamburgo. E eu disse, olha, Fátima, eu acho que eu não vou porque eu sou secretário e deputado, eu não vou abandonar o mandato de deputado. Mas eu sugiro que tu concorra, né? E ela, pois é, ficou naquela e acabou se filiando. E fizemos campanha, uma campanha que não era a expectativa de vitória dela. Trabalhamos muito, caminhão de som, andamos pela cidade. Eu via naquele momento a Fátima como uma ex-presidente de uma associação comercial industrial. Isso tem um peso, eu acho que significativo. Uma pessoa que tem a relação e sabe da necessidade de geração de emprego, enfim, urbanista, enfim. Tá, e fizemos a campanha e tivemos êxito, né? E aí, eu acho que no primeiro mandato da Fátima, muitas coisas acabaram acontecendo, né? A reestruturação das vias, pavimentação, o centro de Novo Hamburgo, a condição de nós termos uma cidade que acabou ficando mais organizada, uma cidade mais receptiva, com mais resultados, enfim. Acho que até o início o meio, mais ou menos, do terceiro ano do mandato dela. Logo depois, de fato, houve um distanciamento, te confesso assim, não sei o porquê, porque como é que foi esse distanciamento? Nesse meio tempo eu sempre ajudei a cidade. Por exemplo, eu mandei 6 milhões de reais para a construção do anexo 2. Eram 12 milhões, tinha o dinheiro garantido, fizeram lá uma reestruturação dos valores, foi para 18. E aí eu me lembro que o secretário de saúde na época, o Nasson, foi a Brasília, pediu para a bancada gaúcha, não conseguiu o recurso, e eu disse, eu vou colocar esse dinheiro. Coloquei os 6 milhões. Depois o governador Eduardo Leite botou mais 10 ainda, e tá ali até hoje parada a obra, sem sair do papel, trancada, com a oncologia perdida. Esse foi um outro motivo do nosso distanciamento. Então, mandei mais 2 milhões para a saúde, mais tantos milhões para pavimentação, mais para cultura, enfim, para várias áreas, tá? E aí eu vi que houve um certo distanciamento, não sei. O que seria o distanciamento? Vocês se falavam e pararam de se falar? Eu acho que sim, ela não houve mais contatos? Não, eu mandava recurso, eu não tinha notícias de quando eles seriam aplicados, quando isso... mandei para pavimentação. Sim, mas quando é que vão pavimentar a rua? Mandar o recurso para o hospital municipal. Quando é que vão executar a obra do hospital municipal? Era falta de informações que vinham de lá para cá. E eu costumo dizer uma coisa, a gente manda recursos para os municípios e o meu gabinete controla, né? E a gente tem que controlar para ver se está sendo aplicado. E muitas vezes poderia, eu acho, sei lá, se sentir fiscalizado, muitas vezes, né? Mas então, mediante a tudo isso, a questão de se perder a oncologia de Novo Hamburgo, mediante posso dizer assim, as coisas que no governo não começaram mais, aí também eu vi que os erros foram persistindo na área da saúde, enfim, eu vi que ela não me representava mais, né? Entendo também que foi uma época em que nós tínhamos a eleição para o governo, o Eduardo Leite iria para concorrer a presidente da República, né, disputando com Dória. Eu me lembro que o MDB, na época, falava muito da Fátima ser a vice do Alceu Moreira, ou do MDB a vice-governadora, né? Ela nunca me disse isso, né? Alguns me falaram que ela ficou chateada comigo eu estou dizendo que me falaram, ficou chateada comigo porque eu não disse que ela tinha que ser candidata ao governo ou a vice, mas nós tínhamos o Ranolfo, que era o nosso vice-governador, que era o candidato natural. Pode ser que isso não seja verdade, né? E aí eu acho que o governo dela começou a piorar.
as obras pararam de acontecer, a cidade foi ficando mais jogada, as pessoas com mais dificuldade de acesso à saúde, e aí eu acho que a pá de cal foi agora que aconteceu nas enchentes, né? Já havia um desgaste, a própria questão da licitação dos ônibus, né? Teve CPI, muitos anos sem fazer, não se conseguia colocar de pé a licitação do transporte público de Novo Hamburgo. Nós tivemos agora as enchentes, foi visível, né, o distanciamento da prefeita municipal nas enchentes, portanto que para resolver o problema do dique rompido aqui veio o prefeito da cidade do lado, né, de São Leopoldo, para poder fazer o fechamento do dique. Eu andei nas enchentes, tu andou nas enchentes, eu muitas vezes falei contigo por WhatsApp, tô indo entregar material de limpeza no bairro tal, na vila tal e tal. Falamos. Olha, tá faltando aqui, tá faltando ali. Não, exatamente. Eu andei muito nas enchentes e fui no 2, 3 lugares do Canudos, na Santo Afonso, tivemos no Industrial ali, que também foi muito atingido, na Kipling, em tantos lugares de Novo Hamburgo que eu tive, e aí no início, junto com o vereador aqui de Novo Hamburgo, entregamos material de muitas viandas, marmitas, enfim, e depois eu foquei no kit de limpeza, né, para as casas serem recuperadas, né. E eu não vi a presença da administração, né, da prefeita, e muitas pessoas dizendo, olha, até agora ninguém apareceu aqui. Então esse distanciamento ele acabou sendo natural, eu acho que por uma divergência de ideias. O senhor falou com ela em algum momento depois? Depois de quando? Depois que ela sai do PSDB. Não falei. Eu acho que não falei mais com ela. Não fala mais com ela há muito tempo, então. Não falo mais. Não, às vezes que ela vai a Brasília, ela nunca vai no meu gabinete procurar. Até poderia ir, porque eu sou deputado de Novo Hamburgo, um dos deputados de Novo Hamburgo, né? E continuo mandando recursos para a cidade de Novo Hamburgo, né? Esse ano mandei, ano passado mandei, continuo mandando, né? Eu digo o seguinte, no meu gabinete, por incrível que pareça, eu recebo prefeitos de todos os partidos, de todos os municípios. Vai prefeito do PT no meu gabinete, vai prefeito do PDT, do MDB, do PL, todos porque eles sabem que o meu compromisso é com a comunidade. Quando alguém governa para um município, para um estado, tu tem que governar para todos, não só para quem votou em ti. Tu tem que buscar recurso, tu é um prefeito, por exemplo, em todos os deputados que fazem voto naquela cidade, né? Não só naqueles que são do teu partido. Então, a ida, por exemplo, em Brasília, no meu gabinete, e a prefeita parece a Fátima, tem estado frequente em Brasília, né? A ida no meu gabinete faz muitos anos que eu não tenho a visita dela, tão pouco que eu me lembre, dos secretários municipais da administração, né? Parece que eu fui na atualidade hoje se diz bloqueado, né? Fui bloqueado, eu acho, mas tudo bem. Para a população de Novo Hamburgo, continuo ajudando, vou continuar mandando recursos para a nossa cidade, para que ela se desenvolva, que ela cresça, não faça oposição do quanto pior melhor. Espero que a Fátima finalize o governo dela muito melhor do que está agora, porque isso é bom para a cidade de Novo Hamburgo. Desejo votos, que o governo seja bom e que o próximo prefeito, independente de qual partido que seja, né, cada um tem a sua definição, mas eu vou ajudar a nossa cidade de Novo Hamburgo sempre, porque tenho muito orgulho de representar a cada hamburguês lá em Brasília. Deputado Lucas Redecker, qual é o próximo sonho de Lucas Belo Redecker? Olha, Dudu, sonho que eu tenho é de poder, no dia que eu sair da política, como eu falei antes, olhar para trás e ver que eu deixei um ambiente melhor do que eu peguei. Eu acho que esse é o grande sonho de quem está na política, né? Eu aprendi com meu pai que a gente sobe a escada degrau por degrau. Embora, na minha primeira vez que eu concorri, eu quase pulei alguns... um pouco mais de degrau que deveria, né? Se eu, com 23 anos, concorrer a prefeito naquele momento. Hoje eu vejo que um candidato com 23 anos a prefeito não é um problema. Tem muita gente com 23 anos muito preparada e com condições de ser prefeito da cidade. A gente vê muito prefeito jovem e fazendo um ótimo trabalho, né? Então eu entendo que a gente tem que subir a escada degrau por degrau. E eu tô trilhando o meu trabalho. Entendo que a partir do final desse mandato uma avaliação tem que ser feita, né? Minha, da minha turma, das pessoas que me apoiam, né? De concorrer mais uma vez a deputado federal ou não. Mas eu tenho, claro, a expectativa, o sonho de um dia concorrer, quem sabe, ao governo do estado do Rio Grande do Sul, né? Ou ao Senado, enfim. Só que isso não é uma vontade, eu quero ser senador ou governador. Eu entendo que se eu puder contribuir... Mas é um sonho. Não, se eu puder contribuir naquele momento com um grupo de pessoas que entendam que a gente tenha um projeto, que a gente consiga, dentro desse projeto, incluir
a possibilidade de desenvolver o Estado, ter um novo rumo para o Estado, e eu possa capitanear esse projeto, eu estou à disposição. Agora, não é simplesmente... Eu sempre digo, a gente não pode ser, isso eu já aprendi na política, a gente não pode ser candidato de si mesmo. Ninguém que for candidato de si mesmo vai conseguir ter êxito. Eu quero ser candidato porque eu quero ser vereador, porque eu quero ser prefeito, porque é meu sonho... Não, peraí. Eu tenho que ser candidato de um projeto, eu tenho que ser candidato de um grupo, candidato de uma circunstância que traga o resultado para aquela comunidade. Então, a gente tem que... Não é simples. Tu ser candidato a deputado é mais fácil. Agora, ser candidato a alguma coisa maior... Depende de um grupo, depende de pessoas te apoiando, depende de uma outra circunstância. E eu não tenho pressa, te confesso, sim, não é uma coisa que tá... eu tenho que ser... Eu posso não ser, eu posso concorrer mais uma vez a deputado, depois não concorrer mais, ou não... Sabe? Eu vou conforme eu acho que eu posso ser produtivo e entregar resultados. A gente sabe que a política, ela é uma caixinha de surpresas, né? E tu também... é difícil tu ficar muitos anos na política, eu acho, sequencialmente, a vida inteira, porque ela te toma muito tempo, né? Da vida, da família, pessoal, né? Então, assim, eu tento conciliar um pouco isso. Por exemplo, essa época de eleição eu tenho andado o estado inteiro, sem parar. Agora, nos últimos dias, eu e o Fábio, que trabalha comigo, tá ali fora... me assistindo, fizemos 7 mil quilômetros, né? 7 mil quilômetros, a gente tem andado bastante, visitando os municípios, mas no dia a dia eu tento deixar o domingo, pelo menos, para estar em casa com a família, né? Com meu filho, com o João Lucas. João Lucas. E ele sente muito a minha falta e eu sinto muito a dele, né? Então mas eu digo, eu posso me preocupar em dar atenção para minha família e faço isso. Agora, na política, eu consigo dar atenção com resultado para várias famílias. Quero te pedir um favor. Manda um recado para tua esposa aqui nesse programa em público, porque, pelo jeito... eu tô ausente, eu ando bem ausente. Muito do Joãozinho também vem da dona Manuela. Com certeza, Manda uma mensagem para dona Manuela aqui em público. Mandar para aquela câmera ali, né? Manda, aqui é direto. Manuela e João... Um beijo para vocês. Desculpem a ausência do pai, meu filho querido. O pai te ama muito, mas o pai está sempre viajando, que o pai está trabalhando para que a gente possa ter um estado melhor, uma sociedade melhor e que a gente possa juntos, né, nos nossos momentos de lazer, curtir o máximo possível. Desculpa os meus erros, os meus defeitos, mas faço de tudo para tentar acertar. Mas claro, como ser humano também erro. Amo vocês dois. E contem sempre comigo, o pai ama tu, filhinho, querido. Alemão do pai, que já está quase à minha altura, de 7 anos, já bate aqui em mim. E a Manuela também, um beijo a todos vocês dois. E vou aproveitar também, mandar um beijo pra minha mãe, mandar um beijo pra avó, né? Pra avó Helena, pro vô Belo, pra minhas irmãs, porque todos são fãs do Dudu News. Que loucura. Todo mundo, o noticiário, sabe alguma coisa... deu no Dudu News. E olha que interessante, do João Lucas até a dona Helena. 95 anos, a avó e o vô, com 95 anos, muito amigos do teu avô, né? E que também tem história em Novo Hamburgo, né? Presidente do Lions, governador do Lions, participando de vários... Toda atividade empresarial. A sociedade de ginástica, atividade empresarial, enfim, ajudaram a construir também essa história de Novo Hamburgo, que é muito legal, né? Minha avó, até hoje... faz teatro na Fevale com 95 anos, coral, até pouco tempo trabalhava na Pastoral da Saúde ali na igreja, hidroginástica. Olha, a minha avó tem mais saúde do que eu. Que loucura. Que loucura. Dona Helena, eu sempre brigo os nossos coroas, né? E esses são bem coroas, tem 95, né? Tem bastante tempo, né? Então uma coroa pra ele, tem que premiar, né? Merece nossos coroas. Eu tenho uma última coisa pra fazer contigo aqui. Nós temos um quadro chamado Tudo em 10 Segundos. Eu tinha uns outros quadros, mas como a nossa entrevista foi tão boa na conversa, vou fazer só um quadro hoje. Vamos lá. O que é Tudo em 10 Segundos? São alguns temas em 10 segundos. Vamos lá. Cultura em 10 segundos. Gaúcha, tradicionalista. Família em 10 segundos. Bem maior. Trabalho. Muito esforço, dedicação e resultado. Música. Tradicionalista gaúcha. Ouvi notícias de um gaúcho. Tordilho Negro. Lá na Estância do Paredão. Exatamente. Que coisa linda. Drama ou comédia? Comédia. Limão ou limonada? Limão. Limão. Porque do limão eu posso fazer tantas outras coisas além da limonada, né? Amizade.
Um bem preciosíssimo, que é raro, é pouco, né? A gente não tem tantos amigos, mas os amigos de fé, a fidelidade e parceria é a coisa mais importante que tem. Prato preferido? Eu já sei, acho que eu imagino. Tem que ser mais de um. Tá, Tem que ser mais de então um. 2. Churrasco. Churrasco. X do Kingscão é um deles, que é um dos meus pratos preferidos. E a língua que a minha mãe faz com purê de batata. Eu gosto disso também. As 3 coisas maravilhosas. Política. É a arte deveria ser a arte de melhorar a vida das pessoas e de evolução de uma sociedade. Brasil. Brasil? Falei em francês. É pra pegar no lance. Eu acho que estamos num momento não tão bom, mas sempre com a esperança de que ele possa melhorar com dedicação e com esforço. Vai depender muito das pessoas de terem a consciência na hora das eleições, não só nacional, mas dos municípios. Falando em esperança, fé. Eu sou um cara que tem fé, né? Sou evangélico luterano, mas confesso que acho que em todas as religiões nós temos bons caminhos, independente daquilo que se acredita, né? E, para encerrar, 2 gols de placa da tua vida. 2 gols de placa da minha vida. Olha, Dudu, eu acho que o gol de placa de qualquer ser humano é quando tu consegue realizar o sonho de ter filho. Esse é o grande gol de placa, né? E eu sou uma pessoa realizada, porque sou muito feliz com o meu filho e vejo como a importância, né, dessa relação. E eu acho que o segundo gol de placa é o estímulo que eu tenho quando eu consigo ver que o meu trabalho conseguiu gerar resultado positivo nas cidades, para as pessoas, através do nosso trabalho. Então, eu acho que isso me dá muita motivação para continuar, embora muitas vezes eu também me desmotive de estar na política, né? Quando a gente vê essa questão de STF, uma restrição de ações que a gente não consegue fazer, enfim, ver as coisas que estão dando errada por querer, por muitos, né? Mas o gol de placa é o resultado positivo. Deputado Lucas Redeker. As suas ordens, meu amigo. Eu disse que era para encerrar. Uma história incontável até agora. Barbaridade. Lá de Cambará, pode ser. E são tantas. Incontáveis não tem, Dudu, mas assim, olha, eu sou uma pessoa que sou muito voltado para o tradicionalismo e muito voltado para a cultura gaúcha. Sim. Né? Quem me conhece sabe, eu tenho mais bombacha do que calça, né? Eu não sei se tem muitas histórias incontáveis, mas o cavalo fez eu ter muitos desafios na vida, né? Costela quebrada, ligamento rompido, coluna quebrada, enfim, então assim, uma incontável não, mas uma interessante. Uma vez estava meu pai a cavalo no campo, e aí nós andando a cavalo, e aí eram uns cavalos que não eram nossos, era de um vizinho, e tinha um cavalo que não batia bem das ferramentas, e aí aquele foi o que eu fui, né, porque já tinha o cara era novo, aventureiro e tal. Vamos lá. E quando nós fomos pro campo a cavalo, tinha uma cerca caída. E o meu pai tava numa égua mais mansa, que era a égua dele, depois que era um dos vizinhos, mas essa égua dele tava lá, né? Que era a égua Juriti, do Porto Palmeira, a única égua manga larga, que eu sou do cavalo crioulo, né? A única égua manga larga que nós tínhamos era ali do João Carlos Hart. Do nosso querido João Carlos. Exatamente. E aí a Juriti era muito calma, passou por cima dos arames e eu disse pro pai, não passa por aí, vai enrolar esses arames aí no pé da égua e tal. Ele disse, não, e ele passou. E eu fui passar também, mesmo não querendo. E aqueles arames subiram nos pés, na virilha do cavalo que eu tava, e o cavalo começou a pular. E eu, como bom cavaleiro, consegui me segurar, mas chegou uma hora que ele se atirou de costas e caiu por cima de mim, de costas. E eu achatei 2 vértebras da coluna e fiquei deitado, não consegui levantar. E o cavalo se foi ao mundo, né? Aí depois o pai conseguiu sair, levantou, tava a cavalo, foi lá, buscou ajuda e tal. Daí eu fui pra casa e fiquei sentado, deitado de um dia pro outro. Aí vim pra cá, pensei naquele dia que eu ia ficar com restrições de movimentação. E graças a Deus calcificou com o tempo e tal. E eu depois voltei, já caí tantas outras vezes a cavalo ainda. E vou cair muitas outras ainda. Porque na vida quem anda a cavalo sabe. A única certeza que tu tem é que tu vai cair um dia. Esse é Lucas coragem pra montar. Deputado federal, falou sobre o governador, falou sobre o senador, o futuro dirá. Mas o pai de família, vamos devagarinho. o cavaleiro, o fazendeiro,
O bom gaúcho, isso Essa já é a são parte- sonhos realizados. Não, essa é a parte que que faz com que eu possa refletir, que eu gosto, meu ambiente, né, de descanso e também o ambiente de relações familiares e amigos, né? Os meus amigos todos são dessa área, né? Dessa relação da tradição gaúcha, enfim, a gente faz cavalgada, participa de vários eventos, enfim, é uma coisa que eu gosto muito. Aqui na Lomba Grande sou sócio do CTG, Sociedade Gaúcha Lomba Grande, né? Com muito orgulho e parceiro de tantos outros CTGs. E aproveito aqui, não vou citar nomes, mas para mandar um abraço para um grande amigo meu, gaúcho, que passou por uma dificuldade muito grande recentemente. E felizmente está bem, está vivo, mas a gente deixa o nosso grande abraço para esse grande gaúcho aqui do Vale dos Sinos. Espero que esteja tudo bem e fique tudo bem também. Ele sabe para quem eu tô mandando o recado. Vou mandar só um beijo antes, Manda. que eu me esqueci, que eu tenho que mandar para minha irmã Vitória, porque antes de eu vir aqui eu disse que eu passei lá para ver. São duas arquitetas, Não, inclusive. ela e a Vitória é a arquiteta, né? Redecker Sperb, né? E a outra é a Queca, né? A Queca. Que ela é a sócia. Mas a minha irmã Vitória, que eu passei na casa dela, fui dar um beijo nela. Fui ver minha sobrinha Duda, de 3 anos, e ela ganhou agora gêmeas. A Isabela e a Helena estão com as gêmeas de 2 meses de idade. Eu disse, eu vou lá no Dudu News gravar hoje. Fui lá no João cortar o cabelo também. Um abraço pro João. Um abraço lá, pro tá? John. Que é o nosso cabeleireiro, barbeiro, nosso né? barbeiro em comum. Um abraço pro João também. E aí eu disse, eu vou lá cortar o cabelo e depois vou lá no Dudu News e vou te mandar um beijo pra Vitória. Então um beijo pra minha irmã Vitória lá. E pro Bruno, meu cunhado também. Um beijo pra Vitória e pro Bruno também. Um beijo pra toda a família Belo Redecker, que eu tenho uma grande admiração, um grande carinho. Muito obrigado pela audiência. O Lucas aqui me disse que vocês são assíduos leitores lá dos primeiros anos até os anos mais velhos, e eu fico muito feliz com isso. Lucas Redecker, muito obrigado. Eu que agradeço, meu querido amigo Dudu. Muito orgulho de estar aqui contigo e vou dizer o seguinte, ainda quero te ver muito além. Tu já faz muito sucesso, tu é uma pessoa de muito sucesso, desde muito jovem. Tu começou com quantos anos? 11 anos. 11 E anos. Vossa Excelência com 11 anos já me Tu acompanhava. sabe que eu me lembro de ti pequeno, com 6 ou 7 ou 8 anos, eu me lembro uma vez no Key Center, no restaurante No lá. Barrária. Era um domingo, não sei do que, e aí tava o Giovanni Feltz, alguns deputados, e tu pequenininho assim, e aí deputado, tipo assim, conhecia todo mundo já pelo nome desde Eu lembro pequeno. dessa cena. Ô deputado, e vinha cumprimentando assim espontaneamente, né? Então, eu tenho certeza que tu vai muito longe, tenho muito orgulho aí da tua trajetória, de mesmo. poder ser hamburguense, né? E da família que tu veio, não é de se esperar menos, né? Família tradicional, de gente séria, correta, com valores. Feijão né? uma vez disse que a família Schmitz era a família Kennedy de Novo Hamburgo. Exatamente. E aqui eu vou pedir... Meio maluco o Feijão dizer, mas a gente chama o Feijão. Tá, eu posso levar embora essa caneca do Dudu News aqui? Não pode só levar embora, como eu vou mandar fazer uma pra tua avó, Ah, então tá bom. tá? ó. Porque ela é decana, Tá e uma aqui, pra ó, Lu- Vitória e uma aqui, pra ó. Dona Salete. Lucas Redecker escrito aqui, ó. Só que Lucas categoria isso aqui, ó. Categoria. Aí, ó. Vem Essa- até com o essa nome aí, do convidado, ó. Essa aí não é pra qualquer um. Não, hein? essa do Night Tá, aqui. e nós temos que encerrar com 2 coisas. Primeiro, tu vai me convidar pra eu comer um churrasco em Cambará. Com E pra certeza. andar a cavalo, porque eu gosto. Assado por mim, pode ter certeza. Opa, então e, já melhorou. e carne produzida por mim também. Já melhorou. Segunda coisa, nós temos que terminar cantando uma música. Vamos cantar. Que música nós vamos Tu cantar? canta, porque eu sou péssimo, né? Se Que depender música? de eu ser cantor pra ganhar voto, eu não faço nenhum. Tu tem que ser música uma nós gaúcha. vamos cantar? Qual que tu... Uma que eu gosto muito. Eu conheço quase todas. Das roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse uma mala de garupa e uma bombacha e me desse. Queria boinas, alpargatas e um cachorro companheiro pra me ajudar a botar as vacas no meu peitiço sogueiro. Hei de ter uma tabuada e o meu livro queres ler. Vou aprender a fazer compras e a um bilhete escrever. Pra que a filha do seu Bento Saiba que ela é meu bem-querer. E se não for por escrito, eu não me animo a dizer. Aí vem o refrão. E se não for por escrito, eu não me animo a dizer. Quero gaita de 8 baixos pra ver o ronco que sai, bota feitio do Alegrete, espora do Ibirocá e assim vai Lenço embora. vermelho e guaiaca Guaiaca, compradas lá no Uruguai pra que me digam quando eu passe. Saiu igualzinho ao pai. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e nós voltamos Obrigado. na semana que vem.